9 horas mais 2 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Insight pela sua rádio pelotense, AM 620, a rádio que todo mundo ouve. Também estamos ao vivo no Facebook, no endereço do programa. A temperatura nesse momento em 19 graus, belíssimo dia por enquanto. Mas a previsão indica para hoje, esse sábado, 24 de dezembro, a possibilidade de uma chuva de 13 milímetros. Amanhã já caiu para 1 milímetro a previsão de chuva e também para segunda-feira, que era 63 ou 52, caiu para 16 milímetros. Portanto, aí na previsão até vai ao encontro das que as pessoas querem, né? Um Natal, um fim de semana, um tempo bom, praticamente tempo bom, por enquanto, céu de brigadeiro. Bom dia, doutor Newton, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Leandro, bom dia, pessoal de casa. Eu acho que a gente busca, assim, assuntos, né? E a gente trocava ideia antes de iniciar o programa, sobre a essência do ser humano, né? A gente às vezes busca significados e acho que muitas vezes as pessoas, né, não têm significados para a própria vida. Bom, esse é um tema complicadíssimo, porque quando mexemos com a essência do ser humano, podemos encontrar de tudo, desde das atitudes, dos sentimentos mais nobres às coisas mais horrorosas. Ainda dentro de casa. Qualquer ouvinte em casa tem vários exemplos de pessoas maravilhosas dentro do ambiente familiar e pessoas que funcionam meio como o cavalo do Átila, onde mete o casco, mata o pasto, como se diz. Pessoas muito daninhas para as relações humanas. Agora, isso evidentemente tem que ver com o mundo interno, com a formação, digamos, do indivíduo desde o ponto de vista do seu psicológico. A preponderância de aspectos, digamos assim, para as pessoas nos entenderem em casa, de aspectos mais saudáveis sobre os mais doentios e vice-versa. De acordo com o indivíduo se configura internamente através do mundo herdado, através de experiências dos antepassados que vão passando de geração em geração, e eu estou usando experiência aqui também, fugindo um pouquinho do rigor científico, teremos que usar as palavras objetos internos, etc., conflitos, fantasias, mas genericamente, para quem não é da área científica, digamos, experiências dos antepassados que vão interagir com as experiências intrauterinas e depois com as pós-natais. A resultante disso vai fazer com que o indivíduo tenha, então, a sua personalidade composta por esses elementos todos. E a personalidade do indivíduo pode ter uma preponderância, então, dos aspectos saudáveis, bons, sobre os aspectos ruins. Dessa combinatória vai depender vão depender as atitudes do sujeito. A questão do humanitarismo são qualidades que se espera que pessoas mais saudáveis tenham. A capacidade de se colocar no lugar do outro, pensar com a cabeça do outro, sentir a dor do outro, a bondade no sentido de ajudar o outro, a questão de a humildade, o pensar profundo, e outras coisas mais que no transcurso do programa nós vamos ir comentando. Isso vai depender do grau de saúde mental do indivíduo. Pessoas mais saudáveis são pessoas que pensam mais no outro do que as pessoas mais doentias, que pensam mais em si. No caso da pessoa saudável, né, se espera um incremento do humanitarismo. Sim. Fazer o melhor para o grupo, para a sociedade, para todos, é isto. Essa seria a ideia, a essência, ou seja, uma pessoa mais saudável desde o ponto de vista emocional é uma pessoa que pensa com mais profundidade. Ao pensar com mais profundidade dentro de si, da sua própria cabeça, ela se treina, ela também desenvolve a capacidade de pensar com mais profundidade sobre a cabeça dos outros. Daí a ideia de que todo terapeuta, por exemplo, seja ele da área que for, precisa primeiro se tratar, ou seja, ter uma capacidade
de mergulhar dentro de si para depois mergulhar dentro dos outros. Quanto maior a capacidade reflexiva de um terapeuta, maior a capacidade terapêutica dele, em termos de saúde mental. Então é muito importante que o indivíduo tenha uma boa saúde mental para entender os outros. Agora vamos pegar esse modelo e levar para as pessoas em geral. Quanto maior a capacidade que o indivíduo tem depressiva, de pensar, de refletir, de se examinar, maior a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Consequentemente, ele vai entender mais as pessoas, ele vai pensar mais nas pessoas, evidentemente que ele vai exercer a profissão dele, ganhar o dinheiro dele, etc., ter o espaço dele na vida, mas vai levar em consideração os outros também. Então, essas pessoas são consideradas mais saudáveis do ponto de vista mental. E dentro dessas características do pensar mais no outro, naturalmente vai surgindo o interesse pelo outro. Então as relações passam a ser mais sofisticadas, mais elaboradas, mais complexas. Mas só se colocar no lugar dos outros, né? E tentar fazer o melhor para os outros, isso tem níveis, né? Desde o nível daquele que faz alguma coisa para os outros para dizer que fez, né? Até aquele que só faz, né, ou tenta fazer o melhor para os outros, né? E, entre aspas, né, quem olha de outro lado diz, mas ele não vive, ele vive só para isso, né? Então, tu começaste a tocar no tema das pessoas exageradas. Se o indivíduo só faz bem para os outros e faz mal para si, é uma pessoa desequilibrada. O indivíduo, para fazer bem para os outros, ele tem que fazer bem primeiro e antes de mais nada para si, ou seja, ele tem que se incluir, não sei se primeiro, mas ele tem que se incluir na questão do bem-estar. Uma pessoa que está frustrada, está magoada, que está ferida internamente, certamente ela não vai ter energia livre, vamos pensar assim quantitativamente, embora as coisas sejam um pouco mais complexas, mas, novamente, sempre priorizando o ouvinte. Essa pessoa, quantitativamente, ela não tem energia livre para investir em outros negócios, em outras relações, em olhar para a pessoa que está necessitada dentro do seu ambiente. Por exemplo, uma pessoa adoentada, uma pessoa enferma, ela não tem capacidade, e é normal, de, dentro da sua atenção, ou seja, vou rebobinar o pensamento, vou dizer o mesmo de uma forma diferente. A pessoa adoentada, ela precisa concentrar todas as suas energias em si. Para se defender da doença. Então, para poder se recuperar, convalescer, etc. Claro. Não vai sobrar dentro dela energia para ela investir nos outros, momentaneamente. Então, ela vai ficar mais narcisista, em função da necessidade dela se olhar mais do que o necessário. Consequentemente, as pessoas da volta vão ficar mais desatendidas. Supostamente, se imagina que ela é quem precisa mais de atenção. Então, os outros vão ficar um pouco desatendidos. Mas, uma vez resolvido o problema da doença, sobra energia dentro dela, seguindo quantitativamente o pensamento quantitativo, para ela distribuir entre as pessoas da casa. Então ela vai olhar mais para a mulher ou para o marido, vai olhar mais para um filho, para outro, para a situação econômica do casal, para a situação política, econômica, etc, etc. Então ela se volta um pouco para fora. A pessoa doente se volta para dentro. Quem está debilitado, né, se volta para si, né? Quem está em pleno gozo de saúde se volta para o grupo. Em condições normais. Em condições normais. Uma pessoa que tenha traços narcisistas, por exemplo, ou narcísicos, é uma pessoa que permanentemente funciona como se estivesse adoentada. Ou seja, tudo para ela e pouco para os outros. Ela passa a ser o centro das atenções o tempo todo. Então, o melhor da festa é para ela, os comentários melhores são para ela, as atenções, a melhor comida, a melhor bebida, o melhor negócio, o melhor dinheiro, tudo de bom tem que ser para ela. E via de regra. Consequentemente, os outros ficam sempre em segundo plano. Isso acontece também, claro, é uma outra situação, né? Mas entre filhos únicos, às vezes, né, o filho acha que tudo é para ele, né? Ele se habituou a tudo da casa se voltar para ele. É algo que os pais têm que trabalhar. Com essa visão, né, que não é o melhor, né? Tem que haver um convívio, uma relação para superar esse tipo de situação. Né? Vai depender da capacidade dos pais levarem em consideração esse tipo de coisa. Se nós temos
é um filho único e os pais têm uma consciência sobre a necessidade de colocarmos ele a par das necessidades da vida, das necessidades dos outros, e humanizamos a relação com ele, certamente essa criança depois adulta vai ter uma visão diferente do ser humano. Agora, se essa criança é objeto de amor dos pais e a grandiosidade dos pais, e não precisa ser filho único, pode ser um casal com muitos filhos, mas que tem uma visão de que os seus filhos são especiais, mas não especiais para eles, especiais para o mundo e especiais sobre as demais crianças do mundo, ele vai criar uma grandiosidade na cabeça dessa criança que depois ela vai ter dificuldade de olhar para as pessoas de igual para igual, de sentir que as pessoas têm os mesmos direitos que ela, que têm os mesmos desejos, que têm as mesmas necessidades, que precisam também viver a vida exatamente como ela, exatamente no sentido de possibilidades. Né? Então essa pessoa vai ser desrespeitosa, desconsiderada, vai pouco se importar com os outros, ele vai sempre pensar que ele é mais importante. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, ele é o principal. príncipe herdeiro e assim por diante. Então o fato de ser filho único facilita um pouco esse tipo de comportamento, de deformação, digamos assim, das relações humanas, e essa criança passa muitas vezes a ficar de herdeiro do narcisismo dos pais, ou seja, se meus pais são muito importantes, são os melhores do mundo, eu também, como filho deles, sou o melhor do mundo. Tem que ser o mais importante. O mais importante. E a criança passa a se comportar dessa forma em determinado momento. Mas isso é um comportamento até normal, né, Newton? Dentro da evolução da criança. Ela vai pensar assim em alguma situação. E a vida vai mostrando que não é bem assim, né? O narcisismo, ele é evolutivo, todos nós passamos por uma etapa narcísica no nosso desenvolvimento psicológico, mas depois se espera que isso fique mais ou menos resolvido e tenhamos relações mais integradas. Em que momento que deve-se, pelo menos, dar uma lapidada? Não, os pais devem estar atentos, evidentemente, não no sentido de rebaixar e diminuir a autoestima da criança como um contraponto do narcisismo, mas devem estar atentos ao todo o desenvolvimento da criança. As crianças, por exemplo, pequenas, que brincam de super-homem, que o pai é um super-pai, que a mãe é a melhor mãe da vida, que se ofende amargamente se alguém fizer uma piada da mãe, ou sobre a mãe, ou sobre o pai, ou sobre a irmã, sendo um menino, por exemplo, esse é um momento em que o indivíduo está investido narcisicamente, onde tudo de bom e de melhor é dele. Ele não pode ser criticado, não pode fazer um comentário, ele sempre tem que ser o vencedor, o ganhador, é extremamente competitivo, rivaliza e fica bravo, se retira do jogo quando perde, e assim sucessivamente. Essa é a fase narcísica, digamos assim, onde a pessoa, de alguma forma, está investida. Sim, ele é o melhor e ele não pode perder, né? Agora, o jogo ensina que ele perde. Então, aí aos pouquinhos ele tem Mas que... é um conflito. Para algumas pessoas mais do que para outras. Vai depender de como a família administra isso. Como administrar? Bom, nós temos que trabalhar com nossos filhos no sentido de alguma forma, de aceitar os limites da vida. Que se adequem e que percebam que na vida existe ganhadores e perdedores, que o fato de nós termos de abrir mão em determinado momento para o outro não quer dizer que isso seja uma derrota, mas sim faz parte das relações. Isso gera uma certa frustração, mas uma frustração que tem que ser administrada, adequada. Muitas vezes na vida nós nos frustramos. Tem o tema da postergação, que é tão importante. O fato de que uma pessoa relativamente saudável é aquela que lida com a postergação, com deixar para depois de uma forma mais adequada. Newton, claro, derivando um pouco o assunto, mas nós já retornamos depois sobre a essência, né? Na parte do jogo, né? Tem pessoas que não conseguem, embora sejam melhores, não conseguem ganhar, né? Sim. Não é quando são jogos individuais, assim, né? Ela acaba perdendo de algum outro adversário que é inferior a ele no dia a dia, mas alguma coisa move na hora da competição, né, que ele acaba se convencendo para si que ele não pode ganhar. Né? Bom, aí já tem que ver com a neurose do indivíduo, fundamentalmente o tema do sentimento de culpa. Normalmente, isso não é uma regra, só um exemplo para as pessoas em casa nos acompanharem. Normalmente isso tem que ver com o sentimento de culpa com irmãos
menos capacitados, menos habilitados, menos desprovidos, digamos assim, de algumas facilidades que de repente para eles nem é importante, mas que para o outro passa a ser um problema. Então, se um se destaca mais do que o outro, se um teve mais facilidade de estar perto do pai do que o outro, se um recebeu um pouco mais de atenção por afinidade ou por características de personalidade do que o outro, aquele que recebeu mais fica culpado com relação ao outro. Embora para o outro muitas vezes nem sequer seja significante isso, porque ele está satisfeito com aquilo que ele teve. Mas o sentimento de culpa faz com que ele perca depois na vida para outras pessoas que são correspondentes ou equivalentes ao irmão que na cabeça dele ganhou menos. Então ele passa a ter dificuldade de vencer aquela pessoa na vida, porque aquela pessoa, na verdade, dentro dele não representa a pessoa em si, mas o irmão, as experiências de vida com o irmão, etc, etc. Está relacionado, mas está relacionado a esse centro familiar. Sim, as experiências, as vivências dele dentro do ambiente da casa, os amores da casa. Talvez para aquele que seja filho único, ele seja mais propenso a superar esse problema numa competição, por exemplo. Bom, não sei se superar a palavra certa, porque... Ou melhor enfrentar. Vai depender do casal dos pais. Tem pais que têm um filho só e se administram muito bem, são capazes de ter relações bastante saudáveis, conversam como nós estamos conversando agora. Claro que a criança vai ter todas as atenções voltadas para ela. Sim, mas ele não consegue conviver bem com o limite, né? O limite dele. Cabe aos pais. Cabe aos pais irem colocando limites, explicando, fundamentando a colocação de limites. Eu não vou te dar, sei lá, um carro aos 16 anos de idade, porque... Não, eu digo até no convívio, na adaptação com os coleguinhas, né? Ele quer ser sempre o melhor, né? Ele é o único, ele é o narcísico, né? Sim. Ele lida com essa parte, ele se administra. O outro lado do sentimento de culpa de mais irmãos, né? Ele não tem a mesma... ele não convive com a vitória, com o narciso dele, né? Não consegue vencer, né? Bom, o narcisismo naturalmente, todos nós passamos por essa etapa, como dizíamos antes, ele tem que ser, em algum momento ele tem que ser abandonado, vamos dizer dessa forma para as pessoas nos acompanharem em casa. Algumas pessoas não conseguem abandonar por características próprias, que estão favorecidas, facilitadas na permanência, digamos assim, na fixação de uma etapa da vida, e outras vezes porque os pais de alguma forma alimentam esse tipo de coisa. Mas o fato de ser filho único não necessariamente implica que o indivíduo seja narcisista. Por exemplo, suponhamos que um filho tenha nascido num casal, um filho único num casal, onde os pais trabalham um monte, não estão presentes, viajam um monte, aquela criança desde pequenininha foi criada por um e por outro, uma babá, por uma empregada, pelos avós que se fizeram presentes porque perceberam a necessidade da criança e supriram. E aquela criança vai se criando com uma autoestima muito baixa, melancólico, com a ideia de que ele não é importante, que os pais nunca se interessaram por ele, que se tivesse outros filhos, de repente até uma outra criança, um outro irmão poderia despertar o amor dos pais, o interesse. Se os pais não estavam com ele, não era porque foram trabalhar, porque esse não é um pensamento que a criança pequena faça, mas sim foram embora porque ele não tinha grandes luzes, grandes... construções internas, não era uma pessoa interessante. Então essa pessoa mais provavelmente vai chegar na vida adulta mais que narcisista melancólica, digamos assim, voltada para dentro de si, não no sentido da sua grandiosidade, mas no sentido da sua desvalorização. Pode até externamente parecer narcisista desde o ponto de vista da retirada do mundo, mas a motivação que fez com que ele se retirasse do mundo inconsciente é diferente da do narcisismo. Então ele até poderia ter sido uma característica narcísica, né? Mas o dia a dia conduziu ele para outra situação de até baixa estima. A origem do problema é diferente, o resultado pode ser semelhante, mas a origem do problema é diferente. Mas, Newton, a baixa estima, ou autoestima, né, ela está ligada a essa construção inicial
do ser humano, da parte aos sexual. aos amores primários, sim. O amor primário. Ao amor A primário. relação pai e mãe lá no início. A sensação que o bebê tem de ter sido acolhido ou não pelos pais, ou pelo ambiente familiar. A sensação que fica dentro da criança de que os pais autêntica, verdadeiramente amavam ele. Isso não tem que ver com rico nem com pobre, não tem que ver com dinheiro nem com falta de dinheiro, tem que ver com uma percepção que a criança tem. Às vezes os pais até estão presentes dentro de casa, mas a criança sente que eles estão só fisicamente presentes, não estão conectados afetivamente. Isso faz com que o indivíduo tenha a sensação de não ser amado, de não ser importante. Outras vezes os pais até não estão tão presentes, mas a criança percebe que a ausência física dos pais não corresponde a uma ausência afetiva. Os pais estão indo e vindo, estão trabalhando, mas ele sente que ele é a pessoa mais importante para os pais. Me parece, né, e aqui assim, observador que não tem nenhuma formação, né, científica, nada, mas dá a entender, né, que a maior parte das pessoas depressivas, né, elas têm uma situação de baixa autoestima. Tem essa relação? Não é obrigatório. Não, sim. Toda pessoa depressiva tem uma baixa autoestima. É correto a afirmativa. Agora, essa baixa autoestima, né, ela tem diferentes razões. Então, para as pessoas entenderem em casa, se nós entrarmos numa oficina mecânica e tivermos 10 carros para conserto, e cada carro tiver uma cor diferente, o que fez com que os carros estragassem não é a cor da pintura, mas sim alguma coisa da mecânica deles, ou da eletrônica deles, ou seja, do interior do carro. Então, a aparência em determinado momento pode fazer com que várias pessoas sejam muito, muito parecidas. Mas as motivações inconscientes que levaram a que elas adoeçam são diferentes. Então, toda vez que nós encontrarmos uma pessoa doente, nós temos que olhar para dentro delas, não nos importarmos com a cor, ou com a carroceria, com a carcaça que essa pessoa traz, digamos assim. Eu estou usando o carro na oficina como uma metáfora, claro, guardando as proporções. Nós temos que, sem nos importarmos se é antigo ou novo, se é de uma marca ou de outra, se é de uma cor ou de outra, olharmos para dentro dessa pessoa e vermos o que fez com que ela adoecesse. Então, o resultado final pode ser muito semelhante, mas as motivações inconscientes absolutamente diferentes. Então, isso faz com que cada pessoa seja uma pessoa que exige a necessidade de se olhar... Mas está na origem, uma boa parte na origem. O problema está na origem, com certeza. Então, falando de autoestima, a autoestima é meio como a cor do carro, ou o modelo da carroceria, ou a marca do carro. Não tem muito que ver, digamos assim, com a causa, é uma consequência. Claro. Então, a primeira pergunta que surge, o que levou que essa pessoa tenha uma autoestima baixa? O que faz com que essa pessoa se sinta pouco perante os outros e tenha uma ideia de que ela vale muito pouco, e se deprima, se entristeça, mas fique de cama. Está ligado à construção primária, lá com a mãe e pai... Os sentimentos primários, ou seja, são sentimentos de bebê. Quando uma pessoa chega nesse nível, com esse tipo de patologia, de enfermidade, nós imediatamente pensamos nas relações imediatas ao nascimento. Inclusive, quem pensa um pouco mais, inclui o tema do psiquismo fetal, da vida intrauterina, pensa também nas relações intrauterinas. Se essa criança foi concebida... Vou fazer um parênteses para que as pessoas nos acompanhem em casa. Rebobinamos o pensamento e fundamentamos melhor. Quem trabalha com crianças, os psicanalistas que trabalham com criança, os terapeutas que trabalham com criança, antes de tomar a criança em tratamento, fazem uma entrevista ou várias entrevistas com os pais. Entre os dados, entre a importância que essas entrevistas têm, é colher dados da história de vida dessa criança. Então se pergunta, lá no início, da onde veio a tua família? Qual é a tua origem? Qual é teu sobrenome? Eu vim da Europa. De que país da Europa tu viesse? Eu vim da Itália. De que parte da Itália tu viesse? Do sul, do norte, do centro? O que a tua família fazia na Itália?
Depois passamos, enfim, se investiga com profundidade esse tipo de coisa. Uhum. Logo depois se passa para a história do casal. Vocês se conheceram onde? Vocês fazem o quê? Vocês trabalham em quê? Vocês são religiosos? Qual é a religião de vocês? Como é a relação de vocês com os pais de vocês? Então se constrói a vida daquela criança que vai ser examinada depois a partir da genética dela, da história pregressa da vida dela. Então começamos a ver o que essa criança repete da história herdada dela, quais são os elementos que foram confluindo, bons e ruins, para que aquela criança um dia fosse formada, o que ela traz disso, quais são os aspectos negativos com os quais nós vamos ter que trabalhar, quais são os aspectos positivos, em que nós podemos nos agarrar para salvar a saúde mental daquela criança, incrementar o melhor que ela possa ter, com que dificuldades nós vamos nos enfrentar com essa criança, o mundo interno dela, qual é o apoio da família, qual é o entendimento da família com relação a esses aspectos todos, e depois passamos para a vida intrauterina, passamos para a vida pós-natal, primeiro mês de vida, segundo, como caminhou, como veio a dentição, como recebeu os alimentos, como mamou, se mamava no ambiente da sala, a mãe assistindo televisão, se a mãe tinha o hábito de ler um livro enquanto dava alimento para o nenê, se o pai participava da alimentação, criando condições para que a mãe pudesse, se brigava com a mãe, se ficava com ciúme, se rivalizava com a criança pelo amor da mãe. Então tem uma infinidade de elementos que vão nos configurando o mundo interno dessa criança. De que maneira ela se construiu, em que ambiente ela nasceu, se os pais estavam bem economicamente, se estavam mal, se tinha morrido alguém, se estavam enlutados, se a mãe sofria, se teve alguma doença orgânica, se fumava, se bebia, se não fumava, se era doente de alguma coisa, se era hipertensa, se estressava muito. Sim, mas a depressão ela não vai se apresentar quando criança, muito raro, né? Ela vai se apresentar mais adiante. Crianças, atualmente já muitas crianças, quer dizer, sempre existiu, evidentemente, agora se faz o diagnóstico mais precoce, tem crianças deprimidas, sim, depressivas e deprimidas. Tem crianças com transtornos graves já depressivos, crianças que têm dificuldade de aprendizado, claro que tem outras coisas, evidentemente, mas dificuldade de concentração ou de aprendizado. Já se manifestando, pode estar aí uma manifestação de crianças depressão. que ficam muito tempo sozinhas, quietas, crianças que choram demais, crianças que sentem que os irmãozinhos têm mais atenção que ela, crianças que sentem que quando a mãe engravida de um segundo ou terceiro filho é sinal de que ela não foi uma boa filha, um bom filho, porque senão a mãe teria ficado só com ela, e que fazem as chamadas elaborações melancólicas, eu sou a responsável, eu sou a culpada, mãe, desculpa, que fui eu que quebrei, e chora. O remédio não faz o mesmo efeito, né? Ou aumenta a dose de remédio ou troca de medicamento. Agora, quando é que alguém que tenha depressão pode sair do tratamento, né? Ou pode mudar algum tratamento, além de ser medicamentoso, vou dizer assim, né? Depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer um breve corte no Facebook. Tivemos um problema de conexão, vamos revisar já aqui retornamos em seguida. O bom do Natal está nas coisas simples. É por isso que a gente sempre espera ansiosamente pelo dia 25, porque o Natal